Ei, meu anjo, o que você faz sozinha aqui nesse cantinho? Perguntou Dona Cida, abaixando-se com cuidado, a voz doce como quem fala com o próprio coração. A garotinha, com os olhos marejados e as mãozinhas tremendo, apertava uma boneca rasgada contra o peito. Eu não sei onde tô, moça, respondeu baixinho, quase sussurrando. Calma, calma, disse Cida, tirando o seu lenço do bolso e limpando-se o rostinho sujo da menina. Como é seu nome, meu amor? Tem alguém te esperando em casa. A criança hesitou, olhou para o chão e deixou escapar. Minha madrasta. Ela me trouxe aqui e foi embora. O coração de Dona Cida apertou. Um silêncio pesado tomou conta por um instante, quebrado apenas pelo barulho distante da chuva batendo nas telhas. Ela suspirou fundo, segurou a mão da menina e disse com firmeza e carinho: pois agora você não tá mais sozinha, ouviu? Enquanto eu tiver vida, ninguém vai te deixar chorando assim. E foi ali, naquela viela esquecida, que nasceu um laço mais forte que o destino. O começo de uma nova história, onde o amor simples de uma faxineira mudaria tudo. O barulho da chuva abafava o choro da menina abandonada, enquanto Dona Cida caminhava pela viela, sem imaginar que estava prestes a encontrar o presente mais precioso de sua vida. Era quase 7 da noite quando ela dobrou a esquina carregando sua sacola de pano com os produtos de limpeza, voltando de mais um dia exaustivo, trabalhando na mansão dos Ferreira. Seus pés doíam dentro dos sapatos gastos, mas seu coração estava em paz, como sempre ficava quando pensava no salário que levaria para casa no final do mês. Comente abaixo de onde está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Dona Cida Nascimento tinha 52 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque simples, mãos calejadas de tanto esfregar, lavar e limpar. Morava sozinha num quartinho nos fundos de uma pensão, desde que seu marido Joaquim havia partido, vítima de um infarto fulminante 3 anos antes. Não tiveram filhos, apesar de terem tentado por mais de 20 anos de casamento. Era uma ferida que nunca cicatrizou completamente no coração dela, mas que a ensinou a encontrar propósito cuidando de todos ao seu redor, como se fossem família. Naquela noite específica, algo fez ela escolher um caminho diferente para casa. Talvez tenha sido intuição, talvez o destino sussurrando em seus ouvidos. Em vez de seguir pela rua principal, decidiu cortar pela viela estreita que passava entre os barracos da comunidade. Foi quando escutou aquele som que gelou seu sangue e acelerou seu coração ao mesmo tempo. Um choro baixinho, abafado de criança. Cida parou imediatamente, ajustou a sacola no ombro e aguçou os ouvidos. O som vinha de behind de uma pilha de entulho, perto de um muro descascado. Ela se aproximou devagar, e foi quando viu a cena que mudaria sua vida para sempre. Uma garotinha de no máximo 6 anos, encostada na parede, abraçada a uma boneca surrada, tremendo de frio e medo. Ei, meu anjo, o que você faz sozinha aqui nesse cantinho? Perguntou Dona Cida, abaixando-se com cuidado, a voz doce como quem fala com o próprio coração. A garotinha, com os olhos marejados e as mãozinhas tremendo, apertava uma boneca rasgada contra o peito. Ela tinha cabelos castanhos desarrumados, roupinha simples já suja da chuva, e um olhar que misturava medo com uma tristeza profunda demais para alguém tão pequena. Eu não sei onde tô, moça, respondeu baixinho, quase sussurrando. O coração de Cida se partiu naquele instante. Ela reconheceu imediatamente o abandono nos olhos da criança, a mesma expressão que já havia visto em seu próprio reflexo durante tantas noites solitárias após a morte do marido. Calma, calma, disse Cida, tirando o lenço do bolso e limpando o rostinho sujo da menina. Como é seu nome, meu amor? Tem alguém te esperando em casa? A criança hesitou, olhou para o chão e deixou escapar. Minha madrasta. Ela me trouxe aqui e foi embora. As palavras caíram como bombas no coração de Dona Cida. O silêncio pesado tomou conta por um instante, quebrado apenas pelo barulho distante da chuva batendo nas telhas. Ela suspirou fundo, segurou a mão da menina e disse com firmeza e carinho: pois agora você não tá mais sozinha, ouviu?
Enquanto eu tiver vida, ninguém vai te deixar chorando assim. E foi ali, naquela viela esquecida, que nasceu um laço mais forte que o destino, o começo de uma nova história, onde o amor simples de uma faxineira mudaria tudo. A garotinha ergueu os olhinhos e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. Meu nome é Valentina, sussurrou. Valentina, que nome lindo, disse Cida, sentindo uma emoção inexplicável tomar conta do peito. Eu sou Dona Cida, e a partir de agora você vai ficar comigo, tá bom? Mas Dona Cida não fazia ideia do que havia acontecido nas horas anteriores àquele encontro. A história começara muito antes, numa casa de classe média alta, onde Valentina vivia um pesadelo silencioso que ninguém imaginava. Fernanda Moraes tinha 35 anos e há 2 anos havia se casado com Ricardo Almeida, um bem-sucedido corretor de seguros que ficara viúvo com uma filha pequena. Quando conheceu Ricardo numa festa da empresa onde trabalhava como analista financeira, achou que tinha encontrado o homem perfeito. Ele era bonito, tinha uma casa própria, um carro do ano e principalmente oferecia a estabilidade financeira que ela sempre sonhara. O que Fernanda não esperava era que a filha de Ricardo, Valentina, se tornasse um obstáculo constante em sua busca pela felicidade conjugal. A menina tinha apenas 4 anos quando perdeu a mãe, vítima de câncer, e desde então vivia grudada no pai. Para Fernanda, Valentina representava tudo que ela não queria em sua nova vida: responsabilidade, gastos extras e, principalmente, a constante lembrança de que Ricardo tivera um grande amor antes dela. Nos primeiros meses de casamento, Fernanda tentou disfarçar seu descontentamento. Fingia carinho pela enteada quando Ricardo estava por perto, mas quando ficavam sozinhas, deixava claro seu desprezo através de olhares frios, comentários maldosos e pequenas crueldades que uma criança de 6 anos não conseguia entender completamente, mas sentia na alma. Seu pai gostava mais da sua mãe do que gosta de mim, dizia Fernanda sempre que Valentina chorava pedindo o pai. E você só serve para lembrar ele dela. Se você não existisse, nós seríamos muito mais felizes. As palavras envenenadas foram plantando sementes de dor no coração da pequena Valentina, que começou a acreditar que realmente era um estorvo, um problema na vida das pessoas que mais amava. A situação piorou drasticamente quando Ricardo começou a viajar mais a trabalho para expandir sua carteira de clientes de seguros residenciais. Eram viagens de 3, 4 dias, durante as quais Fernanda ficava responsável por cuidar de Valentina. E foi durante uma dessas viagens que ela tomou a decisão mais cruel de sua vida. Era uma terça-feira chuvosa de junho, quando Ricardo partiu para uma viagem de negócios que duraria uma semana inteira. Ele havia fechado um grande contrato de seguro de vida com uma família rica e precisava acompanhar pessoalmente toda a documentação na capital. Antes de partir, beijou Valentina na testa e disse: "Papai vai voltar logo, meu amor. Você vai ficar com a Fernanda e ser uma menina muito comportada, né?" Valentina acenou com a cabeça, mas seu coraçãozinho já estava apertado. Ela havia aprendido a temer os momentos em que ficava sozinha com a madrasta. Fernanda esperou exatamente 2 dias. 2 dias durante os quais tratou Valentina com uma frieza glacial, servindo comida mal feita, ignorando suas tentativas de conversa e fazendo questão de deixar claro que sua presença era um fardo insuportável. Na quinta-feira de manhã, Fernanda acordou Valentina mais cedo que o normal. "Levanta, menina! Hoje nós vamos passear", disse com um tom que não condizia com a palavra passear. Valentina, sempre ansiosa por qualquer demonstração de carinho, ficou animada. Talvez a madrasta finalmente fosse ser legal com ela. Talvez pudessem ir ao parque, ou tomar sorvete, ou visitar aquela loja de brinquedos que ela sempre via de longe. Fernanda vestiu Valentina com roupas simples, uma camiseta rosa desbotada, uma saia jeans velha e sandálias plásticas que já estavam pequenas. Não era coincidência. Ela queria que a menina parecesse perdida, abandonada, sem recursos. "Pega sua boneca", disse friamente. Era a única boneca que Valentina tinha.
Um presente da mãe biológica que estava com um braço solto e o cabelo embaraçado, mas que a menina amava mais que tudo no mundo. Elas saíram de casa por volta das 9 da manhã. Fernanda disse que iam de ônibus para o passeio, o que deixou Valentina ainda mais empolgada, já que raramente saía de casa e nunca havia andado de transporte público. Durante o trajeto de quase 2 horas, mudando de ônibus 3 vezes, Valentina tentava conversar com a madrasta, apontando coisas interessantes pela janela, fazendo perguntas sobre onde estavam indo. Fernanda respondia com monossílabos ou simplesmente ignorava. O sorriso da menina foi murchando gradativamente conforme o percurso avançava e os arredores ficavam cada vez menos familiares. Quando finalmente desceram do último ônibus, Valentina olhou ao redor e sentiu o primeiro aperto de medo no estômago. Elas estavam numa região que ela nunca havia visto antes. Casas simples, algumas inacabadas, ruas de terra batida, pessoas com roupas velhas. Tudo muito diferente do bairro de classe média onde morava com o pai. "Aonde nós vamos, tia Fernanda?" perguntou Valentina, usando o tratamento que a madrasta havia exigido que ela usasse. "Você vai ver", respondeu Fernanda, segurando a mão da menina com força excessiva e caminhando rapidamente. Elas entraram numa viela estreita. Fernanda olhava constantemente para os lados, como se procurasse algo específico. Finalmente parou num canto meio escondido, entre uma pilha de entulho e um muro descascado. "Senta aqui", ordenou, apontando para o chão. "Mas tá sujo", protestou Valentina. "Eu disse para sentar", gritou Fernanda, fazendo a menina se encolher de medo. Valentina obedeceu, abraçando sua boneca. Fernanda ficou parada na frente dela por alguns segundos, olhando para baixo com uma expressão de desprezo absoluto. "Escuta bem o que eu vou te falar", disse com voz fria. "Você vai ficar aqui. Eu vou embora e não vou voltar mais. Seu pai não sabe onde você tá e nunca vai saber. Você é um problema que eu resolvi hoje." Os olhinhos de Valentina se arregalaram de terror. "Não, tia Fernanda. Eu prometo que vou ser mais boazinha. Eu não vou incomodar mais. Não adianta prometer nada. Já tá decidido", disse Fernanda dando as costas. "E nem adianta chorar. Ninguém aqui conhece você. Ninguém vai ligar para mais uma criança abandonada." "Por favor!" gritou Valentina, levantando-se e correndo atrás da madrasta. "Eu quero meu papai." Fernanda se virou e empurrou a menina, que caiu sentada no chão. "Seu pai vai ser muito mais feliz sem você. E eu também. Agora fica quieta e não sai daqui, ouviu?" E com essas palavras cruéis, Fernanda Moraes virou as costas e saiu da viela, deixando para trás uma criança de 6 anos completamente perdida e aterrorizada. Valentina ficou parada onde havia caído, ainda não conseguindo processar completamente o que havia acontecido. Ela esperou. Esperou muito tempo, achando que talvez fosse uma brincadeira cruel, que a madrasta voltaria. Mas as horas passaram. O sol foi se escondendo atrás das nuvens carregadas. A chuva começou a cair. Foi quando o desespero tomou conta. Valentina começou a chorar. Primeiro baixinho, depois aos soluços. Ela não sabia onde estava, não conhecia ninguém, não tinha ideia de como voltar para casa. Tudo que tinha era sua boneca surrada e a roupa do corpo. Algumas pessoas passaram pela viela durante a tarde, mas ninguém parou para ajudar. Numa comunidade onde todo mundo tinha seus próprios problemas para resolver, uma criança chorando era apenas mais uma tragédia urbana que preferiam ignorar. Valentina passou o resto do dia e o início da noite naquele canto, molhada pela chuva, tremendo de frio e medo. Sua barriga roncava de fome, sua garganta estava seca, mas acima de tudo, seu coração estava despedaçado pela rejeição mais cruel que uma criança pode experimentar. E foi exatamente nesse momento de desespero absoluto que Dona Cida apareceu na viela, guiada por uma força maior que ela mesma não compreendia. Agora, olhando para aquela garotinha indefesa, Cida sentia uma mistura de indignação e proteção materna que ela nem sabia que ainda existia dentro dela. Como alguém podia abandonar uma criança dessa forma?
Como uma pessoa conseguia olhar para aqueles olhinhos inocentes e simplesmente ir embora? Valentina, meu amor, disse Cida, ajudando a menina a se levantar. Você tá com fome? A garotinha acenou timidamente com a cabeça. Então vamos para a casa da tia Cida. Vou fazer um mingau quentinho para você, dar um banho e arranjar roupinha seca. Depois conversamos melhor sobre tudo isso, tá bom? Pela primeira vez em muitas horas, Valentina sentiu uma pontinha de esperança. Havia algo na voz de Dona Cida, no jeito carinhoso como ela falava, que fazia a menina se sentir segura pela primeira vez desde que havia sido abandonada. O quartinho de Dona Cida ficava a apenas algumas quadras dali. Era simples, muito simples, mas estava sempre impecavelmente limpo e organizado. Uma cama de solteiro, um fogão de 2 bocas, uma pequena geladeira que fazia barulho, uma mesa de plástico com 2 cadeiras e um guarda-roupa de madeira compensada. Na parede, apenas uma foto do falecido marido Joaquim e um crucifixo. Quando entraram, Cida acendeu a lâmpada e o ambiente se encheu de uma luz amarelada e acolhedora. Valentina olhou ao redor com curiosidade. Era muito diferente da casa onde morava com o pai. Menor, mais humilde. Mas havia algo ali que a casa grande não tinha. Aconchego. Primeiro vamos tirar essa roupa molhada de você, disse Cida, procurando no guarda-roupa alguma coisa que pudesse servir na menina. Ela encontrou uma camiseta velha que havia sido do Joaquim, que ficaria grande demais em Valentina, mas pelo menos estava seca e limpa. Enquanto a menina tomava um banho morno numa bacia de plástico que Cida improvisou como banheira, a faxineira preparou um mingau de aveia com leite e açúcar. Agora conta pra tia Cida direitinho o que aconteceu, disse ela sentando-se na cadeira ao lado de Valentina, que comia o mingau com vontade. Entre colheradas e algumas lágrimas, Valentina contou tudo. Falou sobre a madrasta que não gostava dela, sobre como Fernanda dizia que ela era um problema, sobre o passeio que terminou em abandono. Cida escutava tudo com o coração apertado, segurando a raiva que sentia daquela mulher desumana. E seu papai, meu amor? Como ele é? Perguntou Cida. Meu papai é bom comigo, disse Valentina, e pela primeira vez seus olhos brilharam. Ele me dá beijinho de boa noite, me leva para tomar sorvete no domingo, me conta a história antes de dormir. Só que ele viaja muito por causa do trabalho. E ele sabe que sua madrasta fez isso com você? Valentina balançou a cabeça negativamente. Ela disse que ele nunca vai saber onde eu tô. Disse que ele vai ser mais feliz sem mim. Dona Cida sentiu uma revolta subir pelo peito. Como uma pessoa conseguia mentir desse jeito para uma criança? Como conseguia plantar essa semente venenosa de rejeição numa alma tão pura? Escuta aqui, Valentina, disse Cida, segurando o rostinho da menina entre as mãos. Tudo que essa mulher falou para você é mentira. Mentira! Pai que ama filho de verdade nunca fica feliz perdendo esse filho. Nunca! Mas e se ela tiver razão? E se eu for mesmo um problema? Você não é problema nenhum, meu anjo. Você é uma bênção. E eu vou provar isso para você todos os dias, enquanto você estiver comigo. Naquela noite, Valentina dormiu na cama de Dona Cida, enquanto a faxineira improvisou um colchão no chão com cobertores velhos. Mas Cida mal conseguiu pregar o olho. Ficou a madrugada inteira pensando no que fazer. Ela não podia simplesmente ficar com a menina sem comunicar ninguém, mas também não podia entregá-la de volta para aquela bruxa da madrasta. Na manhã seguinte, depois de dar café da manhã para Valentina, pão com manteiga e um copo de leite que era quase tudo o que tinha na geladeira, Cida tomou uma decisão. Ela precisava encontrar o pai da menina e contar a verdade sobre o que havia acontecido. Valentina, você lembra o endereço da sua casa? Perguntou. A menina sabia o nome da rua, mas não o número. Sabia o bairro, mas não todos os detalhes. Cida pegou um papel e anotou tudo o que Valentina conseguia lembrar. Também perguntou sobre o trabalho do pai, descobrindo que ele vendia seguros e trabalhava numa empresa cujo nome Valentina não sabia pronunciar direito. Tia Cida, você vai me levar de volta para casa? Perguntou Valentina, e havia medo na voz dela. Vou sim, meu amor. Mas só quando eu tiver certeza de que você vai ficar segura, ouviu? Primeiro eu preciso conversar com seu papai
e explicar tudo o que aconteceu. Cida deixou Valentina com Dona Rosa, uma vizinha de confiança que morava no mesmo cortiço, e saiu em busca do pai da menina. Primeiro foi até o bairro que Valentina havia descrito. Perguntou em farmácias, padarias, mercadinhos, até que alguém reconheceu a descrição de Ricardo Almeida. "Ah, o moço dos seguros", disse o dono de uma lanchonete. "Ele mora ali na rua de cima, numa casa amarela com portão preto. Mas acho que ele viajou, porque faz uns dias que não vejo ele por aqui." Cida foi até a casa, bateu na porta várias vezes, mas ninguém atendeu. Os vizinhos confirmaram que Ricardo havia viajado a trabalho e voltaria apenas no fim de semana. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo Almeida estava no último dia de sua viagem de negócios, sem fazer ideia do inferno que o esperava em casa. Ele havia fechado vários contratos importantes de seguro de vida e capitalização, estava animado com as comissões que receberia e ansioso para voltar para casa e abraçar sua filha. Ricardo era um homem de 40 anos, honesto e trabalhador. Havia crescido numa família simples e conseguido construir uma vida estável através de muito empreendedorismo e dedicação. Quando conheceu sua primeira esposa, Helena, eles sonhavam juntos com um futuro próspero. Compraram a casa própria através de financiamento imobiliário. Investiram em reformas para deixar tudo do jeito que queriam, até instalaram energia solar residencial para economizar na conta de luz. Helena engravidou 2 anos após o casamento. E Valentina nasceu como a realização de todos os sonhos do casal. Eram pais dedicados, que faziam planos financeiros pensando no futuro da filha, que tinham até um plano de previdência privada e seguro de vida para garantir que ela sempre teria tudo o que precisasse. Quando Helena ficou doente, Ricardo fez de tudo para salvá-la. Usou toda a reserva de emergência que tinham, vendeu investimentos, até chegou a pegar um cartão de crédito adicional para custear tratamentos experimentais. Mas não foi suficiente. Helena partiu deixando um buraco impossível de preencher na vida dele e de Valentina. Por 2 anos, Ricardo criou a filha sozinho. Foram tempos difíceis, de muito choro, muito aprendizado sobre como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ele chegava em casa do trabalho exausto e ainda tinha que dar banho na menina, fazer janta, ajudar com lição de casa, contar histórias. Mas era também um período em que pai e filha se tornaram praticamente inseparáveis. Quando conheceu Fernanda numa festa da empresa onde ela trabalhava com gestão empresarial, Ricardo achou que havia encontrado a resposta para seus problemas. Fernanda parecia carinhosa com Valentina nos primeiros encontros. Dizia que sempre havia sonhado em ter uma família. Mostrava-se interessada em construir algo sério. O casamento aconteceu rápido demais. Ricardo estava cansado de ser pai solo e Fernanda oferecia a estabilidade emocional que ele achava que precisava. Além disso, do ponto de vista financeiro, fazia sentido. Dividiriam as despesas da casa, ela poderia cuidar de Valentina enquanto ele viajava a trabalho. Teriam uma estrutura familiar mais sólida. O que Ricardo não percebeu foram os sinais sutis de que Fernanda não havia se adaptado realmente à ideia de ser madrasta. Ele interpretou a distância dela com Valentina como timidez natural. Achou que, com o tempo, elas desenvolveriam um carinho genuíno uma pela outra. Agora, voltando de mais uma viagem bem-sucedida, Ricardo mal podia esperar para chegar em casa e contar para sua família sobre os novos contratos que havia fechado. Tinha até comprado um presente para Valentina numa loja de brinquedos da capital. Uma boneca nova para substituir aquela velha que ela insistia em carregar para todo lado. Sexta-feira à tarde, Ricardo estacionou o carro na garagem e entrou em casa cantarolando. "Cheguei!" gritou alegremente. Fernanda apareceu na sala com uma expressão estranha no rosto. "Oi, amor. Como foi a viagem?" "Ótima. Fechei 4 contratos novos", disse Ricardo, dando um beijo rápido na esposa e olhando ao redor. "Cadê a Valentina?" Ela está brincando no quarto", mentiu Fernanda. "Vou dar um oi para ela", disse Ricardo, caminhando em direção ao quarto da filha. O quarto estava vazio. Ricardo franziu a testa e voltou para a sala. "Fernanda, onde está a Valentina?" A expressão de Fernanda mudou.
Ela havia passado os últimos 3 dias ensaiando uma história, mas agora, na hora H, estava nervosa. Ricardo, preciso te contar uma coisa. Que coisa? Onde está minha filha? Ela fugiu, disse Fernanda, desviando o olhar. Como assim fugiu? Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Ontem de manhã nós discutimos porque ela não queria comer o café da manhã. Ela ficou muito brava. Disse que queria a mãe dela, que eu não prestava essas coisas. Eu saí para fazer umas compras e quando voltei, ela não estava mais aqui. Ricardo ficou em pé no meio da sala tentando processar a informação. E você não me ligou? Não chamou a polícia? Eu pensei que ela ia voltar sozinha. Achei que tinha ido para casa de algum amiguinho da escola. Fernanda, minha filha tem 6 anos. Ela não conhece o caminho de volta de lugar nenhum. Ricardo estava começando a gritar. Você deixou uma criança de 6 anos desaparecer e não me contou nada durante 3 dias. Eu procurei por toda a vizinhança. Perguntei para todo mundo. Ricardo já estava pegando as chaves do carro. Vamos para a delegacia. Agora. Enquanto isso, Dona Cida havia retornado ao bairro pela 3ª vez naquele dia, determinada a encontrar o pai de Valentina. Desta vez, viu movimento na Casa Amarela. Um homem estava saindo apressadamente com as chaves na mão. Moço! Gritou Cida, atravessando a rua correndo. O senhor é o pai da Valentina? Ricardo parou bruscamente. Você conhece minha filha? Onde ela está? Ela está comigo, segura e bem cuidada, disse Cida rapidamente, vendo o desespero nos olhos do homem. Mas primeiro o senhor precisa saber a verdade sobre o que aconteceu com ela. E ali, parada na calçada em frente à casa de Ricardo, Dona Cida contou tudo. Falou sobre como encontrou Valentina abandonada numa viela, molhada e com fome. Contou sobre as lágrimas da menina ao relatar como a madrasta a havia levado para longe e deixado lá, dizendo que nunca mais voltaria. A cada palavra, Ricardo sentia o mundo desabar. A raiva que ele sentia era indescritível. Como havia sido tão cego? Como não havia percebido a crueldade de Fernanda? Onde está ela agora? Perguntou com a voz embargada. Na minha casa. Ela está bem, eu cuidei dela direitinho. Mas ela precisa do pai dela. Ricardo mal conseguia falar de tanta emoção. Obrigado. Muito obrigado. A senhora salvou minha filha. Eles entraram no carro e Ricardo dirigiu seguindo as indicações de Cida. Durante o trajeto, ela contou mais detalhes sobre o estado emocional em que havia encontrado Valentina, sobre as coisas que a menina disse, sobre o medo que ela demonstrava. Ela perguntou se você seria mais feliz sem ela. Disse Cida. Aquela mulher fez um estrago terrível na cabeça da sua filha, moço. Quando chegaram ao quartinho de Dona Cida, Valentina estava brincando com algumas tampinhas de garrafa que Dona Rosa havia dado para ela. Ao ver o pai, ela ficou paralisada por um momento, como se não conseguisse acreditar. Papai? Sussurrou. Valentina? Ricardo se ajoelhou e abriu os braços. A menina correu e se jogou no colo do pai, chorando tanto de alívio que Ricardo também começou a chorar. Eles ficaram abraçados por longos minutos, sem falar nada, apenas sentindo a presença um do outro. Me perdoa, meu amor, sussurrava Ricardo. Papai não sabia de nada. Papai nunca teria deixado isso acontecer. A tia Fernanda disse que você ia ser mais feliz sem mim, disse Valentina entre os soluços. Isso é mentira, Valentina. Papai nunca seria feliz sem você. Você é a coisa mais importante da vida do papai. Dona Cida assistia à cena emocionada, mas também com o coração apertado. Ela havia se afeiçoado à menina naqueles poucos dias, e saber que agora ela iria embora deixava um vazio estranho no peito. Ricardo se virou para Cida. Como posso agradecer o que a senhora fez? A senhora salvou minha filha. Não precisa agradecer nada, moço. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, qualquer pessoa não faria. A senhora tem um coração gigante. Ricardo tirou a carteira do bolso. Deixe eu pelo menos dar alguma coisa para a senhora. Eu não quero dinheiro, disse Cida firmemente. Eu só quero que você cuide bem dela e nunca mais deixe ninguém maltratar essa menina. Eu prometo. E sobre minha esposa, ex-esposa, ela vai pagar pelo que fez. Eles se preparavam para ir embora quando Valentina se soltou do abraço do pai
e correu para Dona Cida. Tia Cida, você vai visitar a gente? Perguntou com os olhinhos cheios de lágrimas. Cida se abaixou e abraçou a menina. Claro que vou, meu amor. Sempre que você quiser. Promete? Prometo. Ricardo estava tocado pela conexão óbvia entre sua filha e aquela mulher extraordinária. Ele percebeu que Dona Cida havia dado para Valentina algo que ela não recebia há muito tempo. Amor materno verdadeiro e incondicional. Dona Cida, disse ele, a senhora me deu de volta a coisa mais preciosa que eu tenho. Se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me procurar. E Valentina tem razão. A senhora precisa nos visitar. Vocês duas criaram um laço muito especial. De volta para casa, durante o trajeto de carro, Valentina contou para o pai todos os detalhes sobre os dias que passou com Dona Cida. Como ela fez mingau quentinho, como deu banho nela, como conversou sobre a mãe que havia morrido, como disse que ela era uma bênção e não um problema. Ela é igual à mamãe, disse Valentina. Igual no jeito de fazer carinho, igual no jeito de falar baixinho quando eu tô triste. Ricardo sentia o coração partido ao perceber como sua filha havia sido privada desse carinho materno e como Fernanda havia preenchido esse espaço com crueldade em vez de amor. Quando chegaram em casa, Fernanda os esperava na sala. Ao ver Valentina, ela empalideceu. Como vocês a encontraram? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Fernanda, nós precisamos conversar, disse Ricardo com uma voz que a mulher nunca havia escutado antes. Valentina, vai para o seu quarto. Papai precisa falar com a Fernanda. Quando a menina saiu de perto, Ricardo se virou para a esposa com os olhos cheios de desprezo. Eu sei de tudo. Sei que você abandonou minha filha numa favela como se ela fosse lixo. Fernanda tentou mentir mais uma vez. Ricardo, você não entende, ela... Cala a boca! Gritou Ricardo. Cala a boca e me escuta bem. Você vai fazer suas malas e sair da minha casa agora. Agora mesmo. E se você vier perto da minha filha de novo, eu te denuncio por abandono de incapaz. Você não pode me expulsar assim. Eu tenho direitos. Você não tem direito nenhum sobre mim ou sobre minha filha. Pega suas coisas e some da nossa vida. Fernanda subiu para o quarto e fez as malas em silêncio, sabendo que havia perdido tudo. Em menos de uma hora, ela estava fora da casa, fora da vida de Ricardo e Valentina para sempre. Naquela noite, pai e filha conversaram muito. Ricardo pediu desculpas 1000 vezes por não ter percebido o que estava acontecendo, por ter se casado com uma pessoa tão cruel, por ter exposto Valentina àquela situação. Papai, você não sabia, disse Valentina fazendo carinho no rosto do pai. E agora a tia Cida disse que vai ser nossa amiga para sempre. É verdade. E sabe de uma coisa? Domingo nós vamos visitá-la e levar um almoço gostoso para ela. O que você acha? Os olhinhos de Valentina brilharam. Posso ajudar a fazer o almoço? Pode sim. Vamos cozinhar juntos para nossa heroína. E assim começou uma nova fase na vida de todos eles. Ricardo, agora mais atento e protetor, nunca mais permitiu que ninguém maltratasse sua filha. Ele reduziu suas viagens de trabalho para passar mais tempo com Valentina, reorganizou suas finanças para contratar uma babá de confiança para os momentos em que precisava se ausentar e, principalmente, cultivou a amizade especial que havia nascido entre sua família e Dona Cida. Dona Cida se tornou muito mais que uma amiga da família. Ela se tornou a figura materna que Valentina precisava, a avó que ela nunca havia tido, a mulher sábia que apareceu na vida delas no momento exato em que mais precisavam. Aos domingos, Ricardo e Valentina passavam o dia na casa de Cida. Eles levavam ingredientes e cozinhavam juntos, transformando o quartinho simples numa festa de aromas e risadas. Cida ensinou Valentina a fazer mingau, a dobrar roupas, a bordar panos de prato. Mais importante ainda, ela continuou a curar as feridas emocionais que Fernanda havia deixado na alma da menina. Tia Cida? Perguntou Valentina um dia, enquanto ajudava a faxineira a estender roupas no varal. Por que você é tão boa comigo? Porque você merece ser amada, meu anjo. Toda criança merece ser amada do jeito que você é. E você não fica triste por não ter filhos.
Cida parou o que estava fazendo e olhou para Valentina com carinho. Sabe de uma coisa? Eu sempre quis ter filhos. Deus não me deu filhos do meu corpo, mas me deu você do meu coração. E às vezes o coração é mais forte que o sangue. Essas palavras ficaram gravadas na memória de Valentina para sempre. Passaram-se alguns meses. A vida tinha encontrado um novo equilíbrio. Ricardo estava prosperando no trabalho. Seus clientes estavam satisfeitos com os serviços de seguro residencial e seguro de vida que ele oferecia. E ele havia conseguido fazer algumas aplicações financeiras pensando no futuro de Valentina. A menina estava frequentando uma nova escola, mais próxima de casa, onde era querida pelos professores e havia feito várias amizades. Mas foi numa terça-feira de setembro que tudo mudou novamente. Dona Cida estava trabalhando na mansão dos Ferreira quando começou a se sentir mal. Primeiro foi uma tontura leve, depois uma dor no peito, seguida de falta de ar. Ela tentou continuar trabalhando, achando que era só cansaço, mas a situação piorou rapidamente. Dona Mercedes, a patroa, encontrou Cida desmaiada no banheiro da suíte master. Imediatamente chamou uma ambulância e acompanhou a faxineira até o hospital. No hospital, os médicos descobriram que Dona Cida estava com problemas cardíacos sérios. O coração estava fraco, as artérias entupidas e ela precisaria passar por uma cirurgia de ponte de safena. O procedimento era caro, complexo e não havia garantia de sucesso. Senhora Cida, disse o cardiologista, a senhora vai precisar ficar internada por pelo menos 2 semanas antes da cirurgia para estabilizar o quadro. E depois da operação, serão mais algumas semanas de recuperação. Cida ficou desesperada. Não apenas pela saúde, mas porque não tinha como pagar por um tratamento daqueles. Seu plano de saúde básico cobria apenas procedimentos simples, e uma cirurgia cardíaca estava muito além das suas possibilidades financeiras. Pior ainda, ela não conseguiria trabalhar por meses. Como pagaria as contas? Como se manteria? E Valentina? A menina ficaria sem visitá-la por semanas? Quando Ricardo soube da notícia, ficou tão abalado quanto Valentina. Cida havia se tornado parte da família deles, e vê-la naquela situação era insuportável. Papai, a tia Cida vai ficar boa? Perguntou Valentina com os olhos cheios de lágrimas. Ela vai sim, meu amor. Papai vai dar um jeito de ajudar ela. Mas Ricardo sabia que também não tinha recursos para custear uma cirurgia tão cara. Ele era um homem honesto e trabalhador, mas sua renda era limitada. Ele tinha suas próprias prestações para pagar, os gastos com Valentina, e embora tivesse algumas reservas de emergência, não era suficiente para uma operação que custaria quase R$100 mil. Foi quando teve uma ideia. Ricardo trabalhou a vida inteira com seguros. Conhecia corretores, gerentes de companhias, pessoas influentes no meio. Mais que isso, ele sabia que o mundo dos seguros era também um mundo de solidariedade entre profissionais. Ele decidiu organizar uma vaquinha entre seus colegas de trabalho e clientes. Preparou uma apresentação detalhada sobre o caso de Dona Cida, contando sua história, mostrando como ela havia salvado Valentina, explicando a necessidade da cirurgia. Mas a resposta foi ainda maior do que ele esperava. Quando Ricardo contou a história para seu chefe, Dr. Henrique Albuquerque, dono da corretora onde trabalhava, o homem ficou emocionado. Ricardo, essa mulher é um anjo. E anjos a gente não deixa desamparados, disse Dr. Henrique. Vou falar com os outros sócios da empresa. Nós vamos bancar metade dessa cirurgia. A outra metade veio de uma fonte inesperada. Dona Mercedes Ferreira, a patroa de Cida, ficou sabendo da situação através de Ricardo, que havia pedido ajuda a todos os clientes da corretora. Ela conhecia Cida há mais de 10 anos, sabia da honestidade, da dedicação e do caráter da faxineira. Essa mulher trabalhou na minha casa durante 10 anos, disse Dona Mercedes para o marido. Ela nunca levou nenhum bombom das crianças. Cuidou dos meus filhos como se fossem dela quando eles estavam doentes. Chegou até a dormir aqui quando minha mãe teve pneumonia, para me ajudar a cuidar dela. O casal Ferreira decidiu pagar a outra metade da cirurgia, além de garantir que Cida continuaria recebendo seu salário durante todo o período de recuperação. Quando Cida soube da notícia,
Ela chorou tanto que os médicos ficaram preocupados com sua pressão arterial. Eu não mereço tanta bondade, dizia entre lágrimas. Claro que merece, disse Ricardo segurando a mão dela. A senhora passou a vida fazendo o bem para os outros. Agora é hora dos outros fazerem o bem para a senhora. A cirurgia foi um sucesso. Dona Cida passou 2 semanas na UTI, mas sua recuperação foi melhor do que os médicos esperavam. Durante todo esse período, Valentina e Ricardo visitavam todos os dias, levando flores, desenhos, cartinhas de carinho. Valentina fez questão de escrever uma carta para Cida, que a enfermeira leu em voz alta. Tia Cida querida, eu te amo muito. Você me ensinou que família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem tem o mesmo coração. Você é a minha segunda mãe e eu vou cuidar da senhora para sempre, igual a senhora cuidou de mim quando eu estava perdida. Fica logo boa para nós voltarmos a cozinhar juntas no domingo. Com amor, sua filhinha Valentina. Quando Cida escutou a carta, ela entendeu que toda a dor que havia passado na vida valeu a pena por aquele momento. 3 meses depois, Cida estava completamente recuperada e de volta ao trabalho. Mas agora sua vida era diferente. Ela não morava mais no quartinho apertado da pensão. Os Ferreira, tocados pela sua dedicação e pelo carinho que a comunidade inteira havia demonstrado por ela, ofereceram a ela uma casinha nos fundos da propriedade, maior e mais confortável, onde ela pudesse viver com dignidade. Mais que isso, Ricardo, que havia sido promovido na corretora após toda a repercussão positiva do caso, conseguiu para Cida um plano de saúde melhor e um seguro de vida que garantiria sua segurança financeira para sempre. Tia Cida, disse Valentina, agora com 7 anos, correndo pela casinha nova. Aqui a gente pode fazer um jardim e tem espaço para você ensinar outras crianças a cozinhar. E foi exatamente isso que aconteceu. A casinha de Dona Cida se tornou um ponto de encontro para crianças da comunidade. Ela ensinava a cozinhar, a bordar, a ler. Mais importante, ela oferecia o que sabia fazer de melhor: amor incondicional e palavras de encorajamento para quem mais precisava. Valentina se tornou sua assistente especial. Todos os sábados ela ia para a casa de Cida e ajudava com as atividades para as outras crianças. Ela havia aprendido com sua segunda mãe que a felicidade verdadeira vem de fazer o bem para os outros. Um dia, uma garotinha de 5 anos chegou na casinha de Cida chorando. Ela havia se perdido da mãe no mercado e estava com medo. Calma, meu amor, disse Cida, abaixando-se na altura da criança. Como é seu nome? Ah, Sofia, sussurrou a menina. Sofia, que nome bonito. Você quer que a tia Cida te ajude a encontrar sua mãe? Valentina observou a cena e sentiu uma emoção estranha. Era como se estivesse vendo sua própria história se repetir, mas de um ângulo diferente. Agora ela estava do lado de quem ajuda, não de quem precisa de ajuda. Tia Cida, disse Valentina baixinho, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Como assim, meu amor? Eu quero encontrar crianças perdidas e cuidar delas. Eu quero ser o anjo de alguém, igual você foi o meu anjo. Cida sorriu e abraçou Valentina. Você já é meu anjo, Valentina. E tenho certeza de que vai ser anjo de muita gente na vida. Os anos se passaram. Valentina cresceu forte, inteligente e cheia de compaixão. Aos 15 anos, ela já ajudava Cida oficialmente com o projeto social que havia nascido na casinha. Elas conseguiram parcerias com escolas, creches, até com o poder público para expandir o trabalho. Ricardo, orgulhoso da filha e grato a Cida todos os dias, se tornou um dos maiores apoiadores financeiros do projeto. Sua corretora cresceu, ele abriu uma filial nova, e uma porcentagem dos lucros sempre ia para manter as atividades sociais que Cida desenvolvia. Numa tarde de domingo, os 3 estavam na varanda da casinha observando um grupo de crianças brincando no quintal. Sabe o que eu fico pensando? Disse Valentina. Se a Fernanda não tivesse me abandonado naquela viela, eu nunca teria conhecido a tia Cida. Nunca teria aprendido o que aprendi. Talvez eu fosse uma pessoa completamente diferente. É verdade, concordou Ricardo. Às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam para que coisas boas possam nascer.
Fernanda achou que estava me destruindo. Continuou Valentina. Mas na verdade ela me levou até a pessoa que ia me ensinar o que é amor de verdade. Cida escutava em silêncio, com o coração cheio. Ela pensava no dia em que encontrou aquela garotinha assustada na viela. Nunca imaginou que aquele encontro mudaria não apenas a vida de Valentina, mas a sua própria vida também. Eu sempre quis ter filhos, disse Cida finalmente. E Deus me deu a melhor filha que eu poderia ter. Uma filha que chegou na minha vida quando eu mais precisava e que me ensinou que o amor verdadeiro não tem nada a ver com sangue. E eu ganhei 2 mães, disse Valentina. Uma que me deu a vida e outra que me salvou a vida. Naquele momento, chegou uma mulher na casinha carregando uma criança pequena no colo. Dona Cida? Chamou a mulher. Minha vizinha disse que a senhora ajuda crianças. Meu filho está passando por uns problemas na escola. Ele está muito revoltado e eu não sei mais o que fazer. Cida se levantou imediatamente. Claro, meu amor. Entra, vamos conversar com calma. Valentina sorriu vendo a cena. Sua segunda mãe continuava sendo o anjo que salvava crianças, e ela estava orgulhosa de fazer parte dessa missão. Mais tarde, quando a mulher foi embora com o filho já mais calmo, Valentina abraçou Cida. Obrigada, tia Cida. Obrigada por quê, meu amor? Por ter me encontrado naquela viela. Por ter me ensinado que eu valia alguma coisa. Por ter me mostrado que a vida pode ser boa quando a gente tem amor no coração. Não, Valentina. Obrigada a você por ter aparecido na minha vida quando eu mais precisava de um motivo para viver. Elas ficaram abraçadas, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. 2 vidas que se encontraram no momento certo. 2 almas que se escolheram para além do sangue. 2 histórias que se entrelaçaram para provar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nos lugares mais inesperados. E assim, naquela casinha simples nos fundos da propriedade, continuava a história da faxineira que encontrou uma princesa abandonada numa viela, e da princesa que descobriu que sua verdadeira rainha era uma mulher simples, com um coração do tamanho do mundo. Anos depois, quando Valentina se formou em pedagogia e abriu sua própria escola para crianças carentes, ela colocou uma placa na entrada que dizia Instituto Cida Nascimento, onde todo anjo encontra suas asas, porque ela sabia que tudo que havia aprendido sobre amar e cuidar, havia aprendido com a mulher que a salvou naquela noite chuvosa e mudou o rumo de sua história para sempre. A escola de Valentina se tornou referência na cidade. Ela desenvolveu uma metodologia própria baseada em tudo que havia vivido, acolhimento para crianças rejeitadas, amor incondicional para quem se sentia invisível e a certeza de que toda criança merece uma chance de ser feliz. Dona Cida, aos 65 anos, se tornou a coordenadora pedagógica da escola. Todos os dias ela circulava pelos corredores, conversando com as crianças, secando lágrimas, distribuindo abraços e ensinamentos. Dona Cida, perguntou um menino de 7 anos que havia chegado na escola naquela semana. Por que a senhora é tão carinhosa com a gente? Porque vocês merecem carinho, meu amor, respondeu ela, como sempre respondia. E porque eu sei como dói quando a gente se sente sozinho no mundo. Ricardo, agora com 50 anos, havia se tornado um empresário de sucesso no ramo de seguros. Sua empresa era conhecida na cidade não apenas pelos serviços de qualidade, mas também pelo compromisso social. Ele mantinha um programa de bolsas de estudo, oferecia seguro de vida gratuito para famílias carentes e destinava parte dos lucros para projetos sociais. Ah, pai, disse Valentina numa manhã de segunda-feira. Tenho uma surpresa para você e para a tia Cida. Que surpresa? Perguntou Ricardo curioso. Eu vou me casar. A notícia foi recebida com festa. Valentina havia conhecido Daniel durante a faculdade. Ele era psicólogo, também trabalhava com crianças em situação de risco e compartilhava dos mesmos valores que ela havia aprendido com Cida. Ele é igual a vocês, disse Valentina. Acredita que amor é a força que transforma tudo. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Valentina fez questão de que Dona Cida entrasse na igreja junto com Ricardo, porque ela considerava os dois como seus pais.
Tia Cida vai entrar comigo, disse para o organizador da cerimônia. Ela é quem me criou. Na hora dos votos, Valentina surpreendeu a todos. Daniel, eu prometo te amar como a tia Cida me ensinou a amar. Sem condições, sem cobranças, só porque você merece ser amado. E prometo que nossa família sempre terá as portas abertas para quem precisar de acolhimento, porque foi assim que eu aprendi o que é família de verdade. 2 anos depois, nasceu o primeiro neto de Dona Cida, um menino que Valentina fez questão de chamar de Joaquim, em homenagem ao marido falecido de sua segunda mãe. Tia Cida, disse Valentina, colocando o bebê nos braços da faxineira. Agora a senhora é vovó de verdade. Cida segurou o bebê com cuidado, os olhos brilhando de emoção. Eu nunca imaginei que um dia teria um netinho para ninar, sussurrou. Pois agora tem. E ele vai crescer sabendo que tem a vovó mais especial do mundo. O pequeno Joaquim cresceu ouvindo as histórias da avó Cida sobre bravura, bondade e a importância de ajudar quem precisa. Aos 5 anos, ele já acompanhava a avó nas visitas às famílias carentes, carregando cestas básicas e distribuindo sorrisos. Vovó, perguntou ele um dia, por que a gente sempre ajuda as pessoas? Porque ajudar os outros é o que faz nosso coração ficar quentinho, meu amor, respondeu Cida. E porque sua mamãe me ensinou que quando a gente recebe muito amor, a gente tem que espalhar esse amor para todo mundo. A mamãe te ensinou? Mas não era você que ensinou a mamãe? Cida sorriu. A gente se ensina um ao outro, Joaquinzinho. Sua mamãe me ensinou a ser mãe e eu ensinei ela a ser forte. A história da família continuou crescendo. Nasceram mais 2 netos, Clara e Miguel. A escola de Valentina se expandiu, abriu filiais em outras cidades. O Instituto Cida Nascimento se tornou uma referência nacional em educação para crianças em situação de vulnerabilidade. Dona Cida, aos 70 anos, ainda trabalhava todos os dias. Sua energia parecia inesgotável quando se tratava de cuidar de crianças. Ela havia se tornado uma figura respeitada na cidade, conhecida por todos como a mulher que salva anjos. Um dia, uma equipe de televisão procurou a escola para fazer uma reportagem sobre o trabalho social desenvolvido ali. Durante a entrevista, perguntaram para Cida qual era o segredo do sucesso do projeto. Não tem segredo nenhum, disse ela, simples como sempre. A gente só trata as crianças como elas merecem ser tratadas, com amor, respeito e carinho. Toda criança que chega aqui é recebida como se fosse filha da casa. Mas a senhora não acha que só me esforço demais cuidar de tantas crianças? Esforço? Cida riu. Moço, cuidar de criança não é esforço. É privilégio. Cada abraço que eu dou, cada lágrima que eu seco, cada sorriso que eu consigo despertar, volta para mim multiplicado por 100. A reportagem foi ao ar numa rede nacional e comoveu o país inteiro. A história de Dona Cida e Valentina se espalhou, inspirando outras pessoas a criarem projetos similares em suas cidades. Chegaram doações de todo o Brasil. Empresários queriam apoiar o projeto. Voluntários se ofereciam para ajudar. Famílias inteiras viajavam para conhecer o trabalho que estava sendo desenvolvido. Tia Cida, disse Valentina, segurando uma pilha de cartas que haviam chegado pelo correio. Olha quantas pessoas querem ajudar o projeto. Isso é bom, meu amor. Quanto mais gente boa ajudando, mais crianças a gente consegue alcançar. Entre as cartas, havia uma que chamou a atenção de Valentina. Era de uma mulher chamada Sandra, de outro estado. Dona Cida, eu vi a reportagem sobre vocês na televisão e chorei muito. Minha história é parecida com a da Valentina. Quando eu tinha 8 anos, minha madrasta me abandonou numa rodoviária. Fiquei 3 dias sozinha até uma faxineira do local me encontrar e me levar para a casa dela. Essa mulher, Dona Josefa, me criou como filha e me deu todo o amor que eu precisava. Hoje eu sou professora e trabalho com crianças órfãs. Quero agradecer vocês por mostrarem para o mundo que existem anjos disfarçados de pessoas simples e que o amor verdadeiro não precisa de sangue para existir. Valentina leu a carta em voz alta para Cida e as duas ficaram emocionadas. Viu, tia Cida? Nossa história não é única.
Tem muitas Donas Cidas pelo mundo afora salvando muitas Valentinas. E isso é lindo, meu amor. Significa que o bem sempre encontra um jeito de acontecer. Passaram-se mais alguns anos. Dona Cida chegou aos 75, mas continuava ativa e disposta. Valentina, agora com 35 anos, era mãe de 3 filhos e diretora de uma rede de escolas sociais que atendia mais de 5.000 crianças em todo o país. Ricardo, aos 60, havia se aposentado, mas continuava envolvido com os projetos sociais da família. Ele se dedicava especialmente a ajudar pais que haviam perdido os filhos ou filhos que haviam perdido os pais, oferecendo apoio emocional e financeiro através de seu programa de seguros solidários. Numa tarde de domingo, toda a família estava reunida na casa de Cida para o almoço semanal que se tornara tradição. Os 3 netos corriam pelo quintal. Daniel ajudava Ricardo na churrasqueira. Valentina e Cida preparavam a salada na cozinha. Tia Cida, disse Valentina, às vezes eu fico pensando na Fernanda. Como assim, meu amor? Será que ela sabe o bem que fez sem querer? Será que ela tem ideia de que aquele ato cruel dela me levou até a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida? Cida parou de cortar os tomates e olhou para Valentina. Sabe de uma coisa? Eu não acredito que ela tenha feito bem sem querer. Eu acredito que Deus usou a maldade dela para realizar um plano bonito. Ele sabia que eu estava precisando de você na minha vida tanto quanto você estava precisando de mim. Você realmente acredita nisso? Acredito sim. Olha só, se eu não tivesse passado por aquela viela exatamente naquele dia, exatamente naquele horário, nossa história seria completamente diferente. E olha tudo que nasceu do nosso encontro, disse Cida, apontando para a família reunida no quintal. Seus filhos, sua escola, todas essas crianças que a gente já ajudou. Tudo começou naquela noite chuvosa. Valentina abraçou Cida. Você tem razão. A gente foi feita uma para a outra. E eu tenho certeza de que sua mãe biológica lá do céu está feliz vendo como você cresceu cercada de amor. Ela deve estar agradecendo eu ter cuidado da princesinha dela. Naquele momento, o pequeno Joaquim entrou na cozinha correndo. Vovó Cida, vem ver. Tem uma moça lá fora chorando. Cida e Valentina se entreolharam e correram para o quintal. Havia uma jovem de uns 20 anos parada no portão, segurando a mão de uma criança pequena. Posso ajudar? Perguntou Cida aproximando-se. A senhora é a Dona Cida? Perguntou a moça com a voz embargada. Sou sim, meu amor. Eu vi a reportagem sobre vocês. Meu nome é Carla. Esta é minha filha, Sofia. O pai dela nos abandonou. Eu perdi o emprego. Estamos morando na rua há 2 semanas. Disse a jovem, começando a chorar. Não tenho mais ninguém no mundo. Alguém me disse que vocês ajudam pessoas como nós. Dona Cida olhou para a criança. Uma menininha de cerca de 4 anos, com os olhos grandes e assustados. E sentiu o coração apertar, da mesma forma que havia apertado naquela noite distante, quando encontrou Valentina. Claro que ajudamos, meu amor, disse Cida, abrindo o portão. Entra. Você e sua filha vão almoçar com a gente. Depois conversamos sobre como podemos te ajudar. Valentina assistiu à cena com um sorriso no rosto. Sua segunda mãe continuava sendo o anjo que acolhia quem mais precisava. E ela sabia que aquela não seria a última pessoa que bateria no portão da casa de Cida em busca de acolhimento. Sofia, disse Valentina, abaixando-se na altura da menininha. Que nome bonito. Você quer brincar com meus filhos? A criança acenou timidamente com a cabeça e logo estava correndo pelo quintal junto com Joaquim, Clara e Miguel. Durante o almoço, Carla contou sua história. Era muito jovem quando engravidou. Foi expulsa de casa pelos pais, se casou com um rapaz que parecia ser a solução dos seus problemas. Mas o marido era violento, batia nela e ameaçava a Sofia. Quando ela finalmente teve coragem de denunciá-lo e pedir separação, ele desapareceu levando todas as economias do casal. Eu tentei trabalhar, disse Carla, mas não tenho com quem deixar Sofia. E os lugares que aceitam crianças são muito caros. Quantos anos você tem, meu amor? Perguntou Cida.
22. E que tipo de trabalho você fazia? Eu trabalhava numa loja de roupas. Também sei cozinhar, limpar casa, cuidar de criança. Valentina e Cida se entreolharam. Elas já sabiam o que fazer. Carla, disse Valentina, como você se sentiria trabalhando numa escola? Numa escola? É, nós temos várias unidades. E sempre precisamos de pessoas para ajudar com limpeza, cozinha, cuidar das crianças pequenas. O salário não é muito alto, mas dá para viver dignamente. E Sofia poderia estudar na escola sem pagar nada. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. Vocês fariam isso por mim? Vocês nem me conhecem. A gente não conhecia a Valentina também quando a trouxe para casa, disse Cida. E olha só o que aconteceu. Além disso, completou Valentina, Sofia tem a mesma idade que eu tinha quando a tia Cida me encontrou. Talvez não seja coincidência ela ter aparecido aqui hoje. Carla começou a trabalhar na escola na semana seguinte. Sofia se adaptou rapidamente, fez amizades e começou a apresentar a alegria de criança que havia perdido durante os tempos difíceis. Tia Valentina, disse Sofia um dia, por que vocês foram tão bonzinhas comigo e com minha mãe? Porque a gente aprendeu que ajudar os outros é a coisa mais importante da vida, respondeu Valentina. E porque todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. E quem ensinou isso para vocês? Valentina apontou para Dona Cida, que estava do outro lado do pátio brincando com um grupo de crianças. Aquela senhora ali, a vovó Cida. Ela é a pessoa mais especial do mundo. Sofia olhou para Cida com admiração. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Eu também queria, disse Valentina. E sabe de uma coisa? Eu acho que consegui. 5 anos depois, Sofia estava completamente adaptada à nova vida. Carla havia se tornado uma das funcionárias mais queridas da escola e estava cursando pedagogia no período noturno, com uma bolsa de estudos que Valentina havia conseguido para ela. Dona Valentina, disse Carla numa tarde, eu queria agradecer mais uma vez por tudo que vocês fizeram por mim e pela Sofia. Não precisa agradecer, Carla. Nós que ganhamos muito tendo vocês por perto. Mas eu queria retribuir de alguma forma. Estava pensando, que tal se eu ajudasse a expandir o projeto? Eu poderia visitar outras cidades, encontrar mulheres na situação que eu estava, oferecer a mesma oportunidade que vocês me deram. Valentina sorriu. Sabe de uma coisa, Carla? Acho que você entendeu perfeitamente qual é o espírito do nosso trabalho. E assim o projeto continuou crescendo. Carla se tornou coordenadora de expansão, viajando pelo país inteiro identificando comunidades carentes e implantando unidades do Instituto Cida Nascimento. Dona Cida, aos 80 anos, finalmente concordou em reduzir o ritmo de trabalho. Mas não parou completamente. Todos os dias ela ia à escola mais próxima de casa e ficava algumas horas conversando com as crianças, contando histórias, dando conselhos. Vovó Cida? Perguntou Clara, neta de Valentina, agora com 12 anos. Como a senhora consegue ser tão paciente com todo mundo? Porque eu lembro de como é ser triste, meu amor. E quando a gente lembra de como é ser triste, fica mais fácil ser gentil com quem está sofrendo. A senhora já foi muito triste. Já sim. Antes de conhecer sua mãe, eu me sentia muito sozinha no mundo. Mas aí, ela apareceu na minha vida e me ensinou que a gente nunca está sozinho quando tem amor no coração. Clara abraçou a bisavó. Eu te amo, vovó Cida. Eu também te amo, meu amor. E amo o Joaquim e o Miguel também. Vocês são meus presentes mais preciosos. Numa manhã de segunda-feira, Dona Cida não se sentiu bem para ir à escola. Valentina correu para a casa dela e encontrou a segunda mãe deitada na cama, fraca e com dificuldade para respirar. Tia Cida, vamos para o hospital, disse Valentina preocupada. Não, meu amor. Eu só quero ficar aqui, no nosso cantinho. Mas a senhora pode estar precisando de médico. Valentina, disse Cida segurando a mão da filha do coração. Eu estou com 82 anos. Vivi muito mais do que imaginava. E vivi feliz. Se chegou minha hora, eu estou em paz. Não fala assim. A senhora ainda vai viver muitos anos. Cida sorriu. Meu amor, olha tudo que nós construímos juntas.
Olha quantas vidas nós tocamos, quantas crianças nós salvamos, quanto amor nós espalhamos pelo mundo. Eu realizei todos os meus sonhos através de você. Valentina começou a chorar. Eu não sei viver sem a senhora. Claro que sabe. Eu te ensinei tudo o que eu sabia. Agora você continua ensinando os outros, e assim minha história nunca vai acabar. Ricardo e Daniel chegaram em seguida, junto com os 3 netos. Todos se reuniram em volta da cama de Cida, segurando suas mãos, fazendo companhia. Quero que vocês saibam, disse Cida com voz fraca, mas firme, que estes foram os anos mais felizes da minha vida. Eu nunca imaginei que poderia ser tão amada. E nós nunca imaginamos que podíamos amar tanto, disse Ricardo. A senhora salvou minha filha e salvou nossa família. Vovó Cida, disse Joaquim, se a senhora for para o céu, vai cuidar da minha bisavó Helena para mim? Vou sim, meu amor. E vou pedir para ela olhar por vocês aqui de baixo. Dona Cida passou 3 dias assim, cercada de amor, recebendo visitas de todas as pessoas que haviam sido tocadas por sua bondade. Crianças que ela havia acolhido, funcionários da escola, famílias que haviam sido ajudadas pelo instituto. Na quarta-feira de manhã, ela partiu dormindo, com um sorriso no rosto e as mãos de Valentina entre as suas. O funeral de Dona Cida foi o maior que a cidade já havia visto. Pessoas vieram de todos os estados para se despedir da mulher que havia dedicado a vida a cuidar de quem mais precisava. Valentina fez questão de que o caixão passasse por todas as unidades do instituto antes de seguir para o cemitério. Em cada escola, centenas de crianças se despediram da vovó Cida com flores, desenhos e muitas lágrimas. No cemitério, Valentina fez um discurso emocionado. Dona Cida Nascimento foi uma faxineira simples que se tornou a mãe de centenas de crianças. Ela nunca teve filhos do próprio sangue, mas foi mãe, avó e bisavó de todos nós. Ela me ensinou que família não é quem tem o mesmo DNA, é quem tem o mesmo coração. Hoje eu me despeço da melhor mãe que uma filha poderia ter, mas sei que ela vai continuar vivendo através de cada criança que nós acolhermos, de cada abraço que dermos, de cada lágrima que secarmos. O Instituto Cida Nascimento vai continuar crescendo e sua história vai continuar inspirando pessoas pelo mundo afora. Obrigada, tia Cida, por ter me encontrado naquela viela. Obrigada por ter me ensinado o que é amor verdadeiro. Prometo que vou continuar sua missão até o último dia da minha vida. Anos depois, o Instituto Cida Nascimento se tornou uma das maiores redes de assistência à infância do país. Tinha unidades em todos os estados, atendia mais de 50.000 crianças e havia se tornado modelo para projetos similares em outros países. Valentina, agora com 40 anos, era reconhecida nacionalmente como uma das principais especialistas em assistência social infantil. Mas ela nunca esquecia de onde veio, nem quem a ensinou tudo o que sabia. Na entrada da sede do instituto, havia uma estátua de bronze de Dona Cida segurando a mão de uma criança pequena. Na base, estava gravada a frase que se tornou o lema da instituição: todo anjo merece suas asas, toda criança merece ser amada. Numa manhã de terça-feira, Valentina estava em seu escritório quando a secretária anunciou uma visita inesperada. Dona Valentina, tem uma mulher aqui que diz ter uma história para contar para a senhora. Pode mandar entrar. A mulher que entrou era elegante, bem vestida, de aproximadamente 50 anos. Valentina a convidou para sentar e perguntou em que podia ajudar. Meu nome é Fernanda Moraes, disse a mulher, e Valentina sentiu o sangue gelar. Era ela, a madrasta que a havia abandonado na viela mais de 30 anos antes. Eu sei quem a senhora é, disse Valentina friamente. Eu imagino que sim. E sei que devo ser a última pessoa no mundo que você gostaria de ver. O que a senhora quer? Fernanda respirou fundo. Eu vi a reportagem sobre seu trabalho, li sobre sua história e decidi que precisava vir aqui pessoalmente. Para quê? Para pedir perdão. Valentina ficou em silêncio, observando a mulher que havia causado tanto sofrimento em sua infância. Valentina, disse Fernanda com lágrimas nos olhos, eu fiz a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Abandonei uma criança inocente por puro egoísmo e crueldade.
Não existe perdão para o que eu fiz, mas eu precisava olhar nos seus olhos e assumir a responsabilidade pelos meus atos. Por que agora? Depois de tantos anos? Porque eu passei estes 30 anos carregando o peso do que fiz. Não consegui ter filhos depois. Todos os meus relacionamentos fracassaram. Vivi sozinha, amarguruda, pagando todos os dias pela maldade que cometi. Valentina escutava em silêncio. Quando vi na televisão a mulher extraordinária que você se tornou, quando soube de todas as crianças que você salvou, eu entendi que Deus usou minha maldade para realizar algo lindo. Não é desculpa para o que fiz, mas pelo menos deu algum sentido para tanto sofrimento. E o que a senhora espera que eu faça com esse pedido de perdão? Nada. Não espero nada. Só queria que você soubesse que nem um dia passou sem eu me arrepender do que fiz. E que eu admiro imensamente a mulher que você se tornou, apesar de tudo que eu causei. Valentina ficou vários minutos em silêncio. Pensou na dona Cida, em tudo que havia aprendido sobre perdão e compaixão. Fernanda, disse finalmente, dona Cida me ensinou que guardar rancor é como carregar pedras na mochila. Só machuca quem está carregando. Eu a perdoo. Não pelo que a senhora fez, mas por quem eu me tornei. Fernanda desabou a chorar. Obrigada, obrigada. Mas quero que a senhora saiba uma coisa. Aquela garotinha que a senhora abandonou na viela morreu naquela noite. Quem nasceu foi uma pessoa nova, criada por uma mulher que me ensinou o que é amor verdadeiro. A senhora não fez parte da minha formação, não contribuiu para quem eu me tornei. A senhora foi apenas o caminho que o destino usou para me levar até a dona Cida. Eu entendo, e fico feliz que tenha sido assim. Fernanda se levantou para ir embora, mas Valentina a parou. Fernanda, a senhora quer conhecer o Instituto? Ver o trabalho que nasceu indiretamente daquela noite. Seria um honor. Valentina levou Fernanda para conhecer todas as dependências do Instituto. Mostrou as salas de aula, o refeitório, a biblioteca, os dormitórios para crianças que ficavam lá durante o período integral. Tudo isso existe porque uma faxineira simples teve coragem de acolher uma criança abandonada, disse Valentina. É isso que acontece quando o amor encontra o amor. Quando a visita terminou, Fernanda se despediu. Valentina, obrigada por me receber. Obrigada por me perdoar. E, principalmente, obrigada por ter se tornado a pessoa linda que você é, apesar de tudo. Fernanda, disse Valentina, se um dia a senhora quiser fazer alguma coisa boa na vida, tem sempre lugar aqui para quem quer ajudar de coração. 2 meses depois, Fernanda voltou ao Instituto. Não para visitar, mas para se oferecer como voluntária. Eu sei que não posso desfazer o mal que fiz, disse ela para Valentina. Mas talvez eu possa fazer algum bem daqui para frente. Fernanda começou ajudando na cozinha, servindo refeições para as crianças. Era um trabalho humilde, muito diferente da vida confortável que sempre havia levido. Mas pela primeira vez em décadas, ela se sentia útil. Tia Fernanda, disse uma criança de 5 anos um dia, por que você está sempre triste? Porque eu fiz coisas ruins na minha vida, meu amor. Mas agora você está fazendo coisas boas. Minha professora disse que quando a gente faz o bem, o coração fica feliz. A inocência da criança tocou Fernanda profundamente. Ela percebeu que talvez ainda houvesse esperança de redenção para ela. Anos se passaram. Fernanda se tornou uma das voluntárias mais dedicadas do Instituto. Ela nunca tentou se aproximar pessoalmente de Valentina, além do necessário para o trabalho, respeitando o espaço e os limites que a situação impunha. Valentina observava de longe a transformação daquela mulher. Era estranho ver a pessoa que havia causado tanto sofrimento em sua infância, agora dedicando a vida a cuidar de outras crianças. Uma tarde, Valentina estava visitando o túmulo de Dona Cida, quando encontrou Fernanda lá, ajoelhada em frente à lápide. "O que a senhora está fazendo aqui?" perguntou Valentina, surpresa. "Vim agradecer ela", disse Fernanda com lágrimas nos olhos. "Vim agradecer a Dona Cida por ter sido a mãe que você merecia, a mãe que eu nunca consegui ser." Valentina se emocionou. "A senhora sabia que ela está enterrada aqui? Eu venho aqui toda semana há 2 anos. Conto para ela sobre as crianças do Instituto, sobre como elas estão crescendo. É minha forma de pedir perdão." "Fernanda",
disse Valentina, abaixando-se ao lado da ex-madrasta. Acho que a dona Cida gostaria de saber que a senhora está ajudando outras crianças. Ela sempre acreditou que todo mundo merece uma segunda chance. Você acha mesmo? Tenho certeza. Ela dizia que não importa o que a pessoa fez no passado, importa o que ela escolhe fazer daqui para frente. Naquele momento, as duas mulheres encontraram uma forma diferente de paz. Não era perdão completo, não era amizade, mas era a compreensão de que, mesmo das piores situações, pode nascer algo bom. Fernanda continuou trabalhando no instituto até os últimos dias de sua vida. Quando morreu, aos 70 anos, deixou todos os seus bens para a instituição. Na carta que deixou para Valentina, ela escreveu: "Não consigo desfazer o mal que causei, mas espero que estes recursos ajudem a fazer mais bem para outras crianças. Obrigada por ter me mostrado que nunca é tarde para escolher o amor em vez do ódio. Cuidem bem dos anjos que ainda vão chegar." Valentina leu a carta no funeral de Fernanda e pensou na complexidade da vida, na capacidade humana de mudança, na força transformadora do perdão. Hoje, aos 50 anos, Valentina continua dirigindo o Instituto Cida Nascimento, que se tornou a maior rede de assistência infantil da América Latina. Seus filhos cresceram e seguiram carreiras ligadas ao trabalho social. Joaquim se tornou pediatra e trabalha gratuitamente nas unidades do Instituto. Clara é psicóloga infantil e cuida especialmente de crianças que sofreram abandono. Miguel seguiu os passos do avô Ricardo e trabalha com seguros sociais, oferecendo proteção financeira para famílias carentes. Cada ano, no dia em que Dona Cida a encontrou na viela, Valentina organiza uma grande festa em todas as unidades do Instituto. É o Dia do Anjo, quando celebram todas as histórias de amor e acolhimento que nasceram ao longo dos anos. Na festa deste ano, Valentina fez um discurso para mais de 500 crianças reunidas. Meninos e meninas, vocês sabem por que este dia é tão especial? Porque foi numa noite como esta, há muitos anos, que uma faxineira encontrou uma garotinha perdida e decidiu que ela merecia ser amada. Desse encontro nasceu uma família. Dessa família nasceu uma escola. Dessa escola nasceu este instituto. E tudo começou com uma escolha muito simples: escolher o amor em vez da indiferença. Uma menininha de 6 anos levantou a mão. "Tia Valentina, onde está a faxineira agora?" "Ela está no céu, meu amor." "Mas sabe onde mais ela está? Ela está aqui, no nosso coração. Ela está em cada abraço que vocês recebem, em cada refeição gostosa que comem, em cada palavra carinhosa que escutam. Ela continua cuidando de vocês através de todos nós que aprendemos com ela o que é amor verdadeiro." "E ela era sua mãe de verdade?" Valentina sorriu. "Ela era minha mãe do coração." "E vocês sabem qual é a diferença? Mãe do corpo é quem nos dá a vida. Mãe do coração é quem ensina o que fazer com essa vida." Dona Cida foi as duas coisas para mim. Naquela noite, depois que todas as crianças foram dormir, Valentina ficou sozinha no pátio principal do instituto, olhando para as estrelas. "Obrigada, tia Cida", sussurrou para o céu. "Obrigada por ter me encontrado naquela viela. Obrigada por ter me ensinado que o amor é a única coisa que realmente importa. Prometo que vou continuar encontrando crianças perdidas e mostrando para elas que elas merecem ser amadas, exatamente como você fez comigo." Uma brisa suave balançou as árvores do quintal, e Valentina sentiu como se Dona Cida estivesse ali, sorrindo orgulhosa da filha que havia escolhido criar. A história da garotinha abandonada e da faxineira de coração gigante continua se espalhando pelo mundo, inspirando outras pessoas a abrirem seus corações para quem mais precisa. Porque algumas histórias não têm fim. Elas se multiplicam, se transformam, renascem a cada novo encontro entre alguém que precisa de amor e alguém que tem amor para dar. E assim, numa casinha simples nos fundos de uma propriedade qualquer, numa viela esquecida de uma favela distante, ou numa escola cheia de crianças risonhas, a história de Dona Cida e Valentina continua acontecendo todos os dias, provando que o maior milagre do mundo é quando um coração encontra outro coração e decide que vale a pena amar. Inscreva-se no canal
e ative o sino para mais histórias que tocam o coração.